noite. Boa E noite. aí, tudo bem, pessoal? Tudo Bem, bom? Tudo certo? Boa Certo. noite. Vou tirar minha máscara aqui, como de costume. Isso. E aí, como passaram? Tudo certo? Tudo Muito bem, certo, você? graças a Deus. Tudo certo, professor. Rapaz, que bom. No última aula a gente teve um problema, vocês viram, de comunicação. Ah, Ô, professor, não. boa Pessoal, noite. desculpa, eu não sei o que que deu, viu? Deu algum pau aí na conexão, Ah, é verdade. mas agora, tipo, tá tudo bem. Hoje, se Deus quiser, vai dar Ô, tudo certo. professor, Oi. boa noite. Boa noite. Eu vou assistir hoje só 15 minutos, porque nós temos a outra aula agora às 6 horas. Aí depois eu termino de assistir lá em cima. Combinado. Perfeito, Valdeci. Cuidado, Combinado. professor. Perfeito. E por enquanto, porque eu não sei se eles vão esticar lá, que hoje é a última aula do curso lá. Por enquanto, muito obrigado. Obrigado Foi muito você. bom estar junto com vocês. Eu fiz tudo que eu pude fazer, entendeu? Eu dei todas as matérias aí, eu não sei como vai ficar, você falou de diploma e tal, aí depois vocês veem. Aí eu entro em contato aí com vocês. Vai ter as próximas? Mais tchau. Ó, obrigado você. Sucesso para você. A gente se encontra por aí, se Deus quiser. Vai ter mais tchau. Tchau, tchau. Obrigado, viu? Tá, eu que agradeço. Ó, o pessoal entrando, ótimo, gente. Bom, oficialmente, então, boa noite a todos. Hoje, agora sim, eu vou fazer o anúncio certinho. Oi, Cleonice? Você quer falar alguma coisa? Pode, o seu áudio está mudo. Deixa eu ver se eu consigo... Desmuta o seu áudio, por favor. Eu não consigo te ouvir. Deixa eu ver. Não consigo te colocar... Oi. Aí, Tá perfeito. ouvindo? Boa noite. Tudo bem? Boa noite. Então, eu também vou ter que fazer a mesma coisa que o Valdeci, que a gente está terminando o curso. Tranquilo. Tranquilo. Não tem problema. Aí Tá. Aí depois Mas, ó, eu aí se chego... der, você volta. Tá bom. Ah, eu posso. Pode deixar. Pode deixar. Obrigada. Obrigado você. Prazer tê-la conosco, mais uma vez. Bom, Obrigada. então vamos lá, Prazer mesmo. pessoal. Ó, não deu certo na última aula, não sei o que aconteceu aqui, não deu para eu divulgar certinho. Então, hoje eu vou começar falando do nome do nosso colega aqui. Saiu um forms, eu vou depois... Aí, o nosso companheiro aqui. Eu vou novamente notificá-los, eu vou mandar depois o link para vocês sugerirem os nomes do nosso colega, um nome bem criativo e que jamais alguém poderia pensar. Pensem nisso. E aí o sorteio vai ser no fim de outubro, tem as regrinhas lá no Forms, vocês vão ver. E ó, para mostrar que não é fake, ó, para vocês verem que realmente vale uma pipoqueira, ó. É real, ó. Aí, ó, mundial e tal. É justamente aquilo que está lá no link, aquela foto linda, maravilhosa que vocês viram lá no link. Então, se quiser concorrer, eu acho que vale super a pena. Sugere um nome lá pra gente. Professor, eu não recebi esse link. Não? Espera aí que eu vou mandar de novo. No finalzinho, deixa eu ver se eu consigo já achar aqui. E já te mando aqui, então. Ou melhor, manda um bate-papo para todo mundo, né? Isso. Perfeito. Deixa eu só... Aqui. Só vou confirmar se é isso aqui. E aí eu já disparo ali e a gente já... Ó. É esse aqui mesmo. Show de bola. Vou mandar para vocês. Eu vou mandar para vocês no bate-papo. Mas aí depois, no finalzinho, vocês vão lá e preenchem. Deixa eu colocar o nome aqui. Link Forms, nome do esqueleto. Pronto. Tá no bate-papo. Eu coloquei o link e coloquei o nominho aí para vocês identificarem, tá bom? Então, não percam tempo, depois da aula, corram lá e vocês podem fazer sugestões. Pessoal, lembrando o nosso padrão, já vi que alguns já colocaram, muito bem, nome completo e a unidade. Então, Maria José da Costa, unidade franca. E assim, e aí sucessivamente, né? Sucessivamente, e aí você faz com o seu nome. É importante que você coloque o nome todo. Olha que lindo, todo mundo colocando
O nome, olha só, muito bom. É isso mesmo. Nome completo e a unidade, tá bom? Gente, se alguém aqui ainda não me conhece, muito prazer, e prazer para aqueles também que já me conhecem. Meu nome é Lucas, eu sou o professor responsável pelo workshop de cuidador. E nesse workshop, a gente, graças a Deus, né, a gente terminou um mês juntos aí. A gente, no mês, já teve 7 aulas, hoje é a 8ª. Então, toda terça e quinta, das 17h40 até às 19 horas, a gente tem um encontro marcado aqui. Terça e quinta, 17h40 às 19, tá bom? Então, o curso, assim, inicialmente, né, tinha proposta para as pessoas, para aqueles alunos da área da saúde, entretanto, é para todo mundo. Então, essa era a proposta inicial, mas acaba que no final é útil para todo mundo. Então, seja você num curso da saúde ou não, muito bem-vindo. Com certeza você vai aprender aqui com a gente e aprender junto. A gente compartilha experiências e é sempre muito rico. Vou colocar aqui na tela, como, né, a gente sempre faz, para vocês se situarem, qual que é o cronograma aqui do nosso mês de agosto, tá bom? Que aí a gente vai conversando, vai se entendendo. Antes, eu gostaria de frisar, sempre, a gente bate bastante nessa tecla, porque de fato ela é muito importante, tá, pessoal? Parece chato, parece, como eu vou falar, algo assim, parece que é meio robótico, sei lá, não sei se eu posso usar essa palavra, mas não é. Na verdade, é importante falar, é importante reforçar, a presença é muito importante, porque você só tem direito ao certificado, ou seja, a um documento que comprova que você esteve presente, se você tiver 85% de presença. Então, sempre registra o seu nome aqui no bate-papo, sempre faça a inscrição, que a gente divulga nos grupos, tá bom? E no final da aula também precisa avaliar. Então, sempre a gente solta um link no final, que é onde você avalia a aula. Eu não recebi o questionário também hoje para fazer. A inscrição? Não. Não recebeu? De hoje, não. Tá. Espera aí. Então, no final da aula, eu vou soltar novamente. Eu vou soltar 3 coisas no final da aula de novo. Ó. O nome do esqueleto, né? O Forms para o nome do esqueleto. O Forms, ou seja, o link para vocês se inscreverem. E também um link para vocês avaliarem a nossa aula de hoje. Me avaliarem também e lá vocês também conseguem sugerir temas para as nossas próximas aulas. Então, tipo assim, você quer saber de, sei lá, crianças especiais, sei lá, um exemplo assim. Você coloca lá como sugestão, crianças especiais, Alzheimer, Parkinson, sei lá, engasgo, enfim. Um tema que você tenha interesse, né, em conhecer um pouco mais, que você acredita que vai ser útil para você e para os seus colegas, tá bom? Então, deixa eu compartilhar aqui minha tela com vocês, para a gente rapidamente olhar aqui o cronograma do nosso mês aqui de... Deixa eu compartilhar aqui. Do nosso mês de agosto. Opa, espera aí, isso aqui é de setembro. Aqui. Deixa eu só minimizar. Aqui. Deixa eu ver se foi. Aí, todo mundo na minha tela? Sim. Ótimo, obrigado. Esse aqui é o nosso cronograma, pessoal. Olha que lindo. Hoje já é a nossa última aula do mês, tá? Do mês. Vamos passar rapidinho, só relembrando. Tá? Aula 1. Como lidar com pacientes agressivos em diversas situações. A gente ensinou uma técnica, uma forma de você conseguir driblar as situações, né? Quando, por exemplo, o seu paciente fica agressivo, fica inquieto, fica impaciente. A gente passou uma técnica e você consegue, uma técnica simples, você consegue driblar e lidar com essa situação de uma forma mais calma, mais amena e também bastante assertiva. Aula 2. Troca do paciente idoso da cadeira de rodas para a maca. Na aula 3, o tema foi banho em bebês. Aula 4. Primeiros socorros em caso de queimaduras. Aula 5. O que fazer quando o paciente cuidado apresentar pressão arterial baixa e alta? Quais os cuidados? Aula 6.
Porque muitas vezes você não é contratado como cuidador, mesmo tendo a formação. E a aula 7, que foi passada, né, na terça agora dessa semana, foi a nossa aula anterior, recebeu o título de Como conduzir corretamente a cadeira de rodas. E hoje, a nossa última aula do mês, técnicas e exercícios que proporcionam o bem-estar ao idoso. Gente, professor, nossa, sei lá, dessas 8 aulas aí, eu perdi 3, um exemplo, sei lá, perdi algumas, ou eu não perdi nenhuma aula, mas eu quero revisar. O que que eu faço? Existe alguma ferramenta, algum suporte? Alguém me chamou? Acho que não. Existe alguma ferramenta, algum suporte, alguma forma de eu conseguir ter acesso a esses conteúdos? Claro que existe. E que bom que existe, né? Assim você pode revisar, você pode ver novamente, enfim. Professor, como que eu faço isso? Basicamente tem 2 formas. Forma 1, a ferramenta 1, YouTube. Nós subimos as aulas para o YouTube, então você pode assistir a live lá pelo nosso canal no YouTube. E o 2 é pelo Google Sala de Aula. Nós também subimos os materiais, todos a gente criou uma sala lá no grupo, no Google Sala de Aula, e sobe os materiais para lá. O YouTube é mais prático, dependendo, né, da sua situação, mas o Google Sala de Aula também é bastante assertivo. Então, se você conseguir usar os 2, é perfeito, tá bom? A gente já cadastrou seu e-mail lá, mandou o convite para você. É só você acessar, né? Aceitar o convite e conseguir fazer uso do Google Sala de Aula, tá? Bom, então deixa eu interromper aqui. Esse foi o nosso cronograma do nosso mês de agosto. E agora a gente vai avançar. Para aqueles que chegaram depois do recado, boa noite. Boa noite, professor Lucas aqui. Não se esqueçam de colocar o nome completo, por favor, e a unidade que você estuda. Nome completo, barra ou ponto final, hífen, a sua unidade, tá bom? Gente, fazendo rapidamente aqui uma revisão, né, do que foi tratado na aula passada, como eu falei aqui mostrando o cronograma para vocês, o título da aula passada, né, a aula 7, foi Como conduzir corretamente a cadeira de rodas. Nós passamos aqui algumas técnicas, o jeito correto de você conduzir, como você deve se portar, por que é tão importante você estar atento quando você for conduzir uma cadeira de rodas. Enfim, a aula foi bem legal. Nós tivemos a participação da nossa colega Sirlena, se não me engano é esse o nome. Foi uma participação rica, porque ela contou a sua experiência, que ela lida diariamente também que ela faz uso de cadeira de rodas, ela conduz a cadeira de rodas diariamente. Então, assim, é bem legal. Infelizmente, eu perdi o finalzinho, deu problema na minha conexão, mas tem como ver pelo YouTube. Então, eu recomendo que vocês vejam. Foi muito linda a aula. E a importância da aula 7 é alta porque você provavelmente vai se deparar com alguém que precise fazer o uso da cadeira de rodas, ou até mesmo você pode ser que tenha em algum momento que usar. Então, você precisa ter também esse conhecimento técnico, é importante, para você saber lidar quando chegar a sua vez, tá bom? Eu vou colocar aqui na tela. Para aqueles que não conseguem, por algum motivo não conseguiram, né? Colocar o nome completo. Deixa eu só aqui. Vai. Colocar aqui. Vai. Todo mundo consegue ver a minha apresentação aqui? PowerPoint? Sim. Perfeito. Sim, professor. Ótimo, obrigado. Não deu. Deixa eu ir de novo aqui que deu algum problema. Aí, beleza. Bom, professor, que apresentação é essa? Gente, isso aqui nada mais é do que o passo a passo para vocês conseguirem garantir a presença de vocês. Como assim, professor? Isso aqui é o passo a passo?
Deixa eu aumentar aqui, para ficar mais visível para vocês. Ó, esse aqui é o passo a passo de como você registra o seu nome lá no Zoom. Como que você coloca o nome no bate-papo? Nossa, professor, eu tenho dificuldades, eu não entendo muito tecnologia. Me ajuda, me dá um help aí, dá um salve, como é que o pessoal fala. Tá aqui, é o passo a passo. Então, é só você seguir literalmente aqui, da imagem 1, você vai para a imagem 2, aqui, olha aqui o meu mouse aqui, ó. Então, aqui, você vai clicando, olha, vai seguindo, até que você consegue colocar todo o seu nome e a unidade aqui, tá bom? Aqui embaixo está escrito, né? É esse passo a passo, só que de forma escrita. Professor, olha, eu não encontrei, meu aparelho deu pau, deu problema aqui, eu não consigo fazer isso por N motivos, não tem problema. A gente tem uma equipe aqui de suporte, tá? Então, na unidade aí que você estuda, você consegue pedir ajuda para o pessoal do CRA, e aí aqui tem um número. Se você é de Franca, mande uma mensagem aí para o primeiro número aqui aqui do meu slide, olha. Esse primeiro número aqui, Franca, daí tem um número, manda mensagem lá, fala, pessoal, olha, não consegui colocar meu nome, vocês podem me ajudar, registra minha presença aí, o pessoal vai registrar, tá bom? Se você for de Ribeirão, é o segundo nome, terceiro nome aqui, né, a terceira cidade, que é Rio Preto, daí você manda mensagem para esse número aqui, tá? Vou só dar 15 segundinhos aqui, que aí vocês podem verificar, se alguém ainda não colocou, a gente espera e todo mundo parte da mesma página, todo mundo parte junto para a aula de fato. Aqui, novamente, passo a passo. E aí, é isso aí. Se alguém não conseguiu, depois pode mandar mensagem lá para o CRA, ou mandar mensagem para mim, ou chamar aqui, que a gente está sempre pronto para poder ajudar naquilo que a gente pode, tá bom? Bom, então vamos lá. Professor, até que hora vai a aula hoje? Que eu tenho outra aula às 7 horas, aí no CRAS. Vai mais cedo, pode ficar tranquila. Hoje, quem foi que falou? Eu não consegui pegar. Quem foi que falou? Foi a Ana. Oi, Ana, tudo bom? Boa noite. Tudo, Ó, boa noite. a gente vai tentar acabar mais cedo, 15 para 7, Ok. 10 para 7, tá bom? Tá ok, obrigada. Imagina, obrigado você. Vamos lá então, pessoal, agora de fato, a nossa aula. Como de costume, e para a gente entender um pouco mais aí do que a gente vai abordar, vamos passar o vídeo aqui. A gente chama de videochamada, tá? É uma situação, uma simulação, que fique claro, onde uma situação aí é retratada. Então, acontece alguma coisa no vídeo que tem a ver com a nossa temática da aula. E a gente vai tentar desvendar o problema ou encontrar soluções juntos, tá? Todo mundo consegue ver aqui a minha tela? Sim. Ótimo, obrigado. Então, vamos lá. Ó, vou soltar aqui, deixa eu aumentar o som. Aí, perfeito. Então, Renato, fica você que está aí hoje na missão, né? De cuidar da minha mãe, poder nesse caso. Antes de chegar aqui em casa, eu passei aí na casa da minha mãe, e ela tá meio triste, cabisbaixa, sabe assim? Tristinha, no canto dela, meio moada. Eu queria saber se você não consegue fazer um exercício, propor alguma atividade para ela melhorar, ficar mais animada, mais alegre, mais feliz, sabe? Tipo assim, de bem com a vida. Porque você não consegue fazer nada, tipo, nenhuma atividade, não tem como, nenhuma mesmo. Ô louco, ô louco. Então, ó, basicamente, era um filho, ele, antes de chegar na casa dele, essa é a casa dele. Curiosamente sou eu, ó. Essa é a casa dele, essa é a minha casa. Aí o filho ligou para a cuidadora que estava lá na escala do dia, e aí ele falou para ela, olha, você que está na escala hoje, você que está com a missão aí, você que vai cuidar da minha mãe e tal, antes de passar aqui em casa, eu passei aí na casa da mãe, vi que ela está meio triste, meio cabisbaixa, assim, sabe, moada no canto dela. Será que você não conseguiria propor, fazer alguma atividade com ela, algum exercício, só para deixar ela mais animada, deixar ela um pouco mais feliz? E aí a cuidadora, que tem o nome de Renata,
Aí a Renata dá uma negativa para ele, fala, não, olha, eu não consigo fazer nada. Aí ele fica espantado, né? Aí ele fala, oh, como assim? Como assim o quê? Você não consegue fazer nada pela minha mãe, não consegue propor nenhuma atividade para ela, para deixar ela mais alegre, mais feliz? E aí isso, talvez você possa se perguntar, né? Deixa eu interromper aqui. Talvez você possa se perguntar, professor, mas eu não entendi o que isso tem a ver com a aula. Tem tudo a ver. Acompanhe a aula que você vai entender. Qual que é o título da nossa aula de hoje? Técnicas e exercícios que proporcionam o bem-estar ao idoso. Tá? Então, aí talvez você já comece a fazer um link, né? Peraí, se a mãe dele estava triste, estava amuada, então provavelmente a gente vai encontrar juntos algumas formas de poder proporcionar esse bem-estar ao idoso. É justamente isso que a gente vai fazer hoje, tá bom? Eu vi que a professora Pamela está presente. Boa noite, professora. Tudo bem? Se você quiser fazer alguma observação, por favor, pode fazer, vai ser muito bem-vindo. Ou se algum aluno também quiser fazer, a gente vai conversando, tá? Vamos lá. Boa noite, Lucas. Boa noite, pessoal. Obrigada. Pode deixar. Imagina. Boa noite. Bom, boa noite. Vamos lá. Gente, antes de tudo, eu quero falar para vocês uma coisa. Quando a gente fala em bem-estar, quero saber de vocês. Eu tenho a minha opinião, quero saber de vocês. Quando a gente fala em bem-estar, será que a chamada do vídeo eu criei estrategicamente. Será que quando a gente fala de bem-estar, né, de proporcionar bem-estar, promover o bem-estar, tal, aumentar e tal, será que a gente só tem que fazer isso com quem está triste? O que vocês acham? Sim, só com quem está cabisbaixo, com quem está moado? Não, eu acho que isso tem que ser uma rotina diária, constante. Oh, ótimo. Você consegue me dizer por quê, Ana? Em primeiro lugar, porque a condição da pessoa já intimamente, embora ela não demonstre, já é de tristeza. Pela situação dela. Ela pode não falar, pode não colocar para fora, mas no seu coraçãozinho ela já sente tristeza pela sua condição de cadeirante. Ou de ser idoso, ou depende ou porque foi operado, dependendo da circunstância que ela está envolvida. Tá. E outra, o bem-estar da gente é uma coisa cotidiana, né? Diária. Não é só quando convém. Todos os dias eu quero me sentir bem. Eu acho que todo ser humano é assim. Lógico. Isso tem tudo a ver com a gente, né? A gente não é só físico, né? Não é só a dimensão biológica. Na verdade, a gente também é social, é psicológico, né? Emocional, sei lá, espiritual e tem muitas dimensões que fazem parte da nossa vida e que são também igualmente importantes, do que não só o nosso físico, tá bom? Perfeito, Ana, obrigado, você foi corretíssimo na sua colocação. Bom, beleza, então a gente já sabe que não é só para o... A gente vai tratar especificamente nessa aula de idoso, tá? Entretanto, que fique claro, para você, por exemplo, que nem a gente já deu aqui exemplo, seu paciente é uma criança, é um bebê, sei lá. Você também tem a obrigação, né, ou seja, faz parte também da sua atuação, do que é ser profissional, faz parte do que é ser cuidador, você procurar proporcionar bem-estar também para essa criança. Então, é um adulto? Promove o bem-estar. Um adolescente? Promove o bem-estar. É um acamado? Você consegue também, sem dúvidas, promover o bem-estar. A gente vai discutir algumas formas aqui nessa aula, tá bom? Então, a idade independe. A idade independe, sei lá, a condição física independe, a condição financeira independe. Não, isso aí, gente, todo e qualquer paciente, ou melhor, todo e qualquer ser humano gosta de se sentir bem, tá? Então, a gente parte aí começa a aula dizendo isso, tá bom? Professor, peraí, então, aí eu já entendi então que bem-estar é para todo mundo, independentemente da idade, e que a gente vai tratar de idoso aqui nessa aula. E aí, a Ana já falou muito bem, deu um spoiler para a gente.
a gente não deve promover, quando eu estava na universidade, um dos fatores, dos motivos, uma das coisas que eu mais via na universidade era, assim, a gente fazia estágio em alguns lugares e na maioria desses lugares, assim, né, na maioria das vezes, o pessoal procurava sempre, assim, fazer com que o idoso se sentisse bem, tivesse um bem-estar, assim, legal e tal, quando o idoso estava acamado. Quando o idoso andava e tinha, assim, um pouco ainda, era um pouco orientado e tal, a turma deixava de lado e tendia sempre a proporcionar essa atenção, né, para pessoas mais debilitadas. Isso é um erro. Então, nós, cuidadores, profissionais que somos, todos aqui somos profissionais, precisamos entender. Promover o bem-estar é para também idosos, né, que não sejam acamados. Então, o idoso ali, olha, ele anda, fala, conversa, beleza, vamos promover o bem-estar. É acamado, também. Tem Alzheimer, tem Parkinson, também. Cara, gente, independe, tá bom? É um ser humano, partam sempre da premissa, é um ser humano, precisa ser respeitado. Eu preciso prover para esse ser humano, né, para esse paciente, cuidados que tenham como objetivo aumentar a qualidade de vida, melhorar o estado de saúde, promover o bem-estar, tá bom? E é isso. Bom, e aí, por que eu falo para vocês, que eu falei esse exemplo aí do idoso que acamado, que era normalmente o que o pessoal prestava mais atenção, dava mais cuidado e tal. Existe um termo, o nome é meio estranho, mas vocês vão ver que tem tudo a ver e provavelmente vocês já vivenciaram isso em algum momento. Se chama ageísmo. Ageísmo, com G. Também algumas pessoas chamam de etarismo. Professor, que nome estranho. Ageísmo ou etarismo, que negócio doido que é esse? Gente, ageísmo ou etarismo nada mais é do que a discriminação contra uma pessoa por conta da idade que ela tem. Por exemplo, vou dar um exemplo. Quem nunca ouviu falar, eu já ouvi. Vamos ver quem nunca ouviu. Às vezes você vê tipo um idoso, pode ser uma idosa, sei lá, um idoso, uma idosa, fazendo exercício físico assim, tipo assim, todo definidão, saradão e tal, saradona, bonitona. E aí o pessoal muitas vezes tem preconceito por conta da idade, fala, mas isso aí, fazer exercício físico é coisa de gente nova. O que essa velhinha tirada tá fazendo aí? Quer ficar bonitona? Adolescente. Adolescente é sempre muito teimoso mesmo. Então, assim, ageísmo é preconceito que a gente tem por conta da idade. São tantos estigmas. Idoso. Sempre idoso é surdo. Sempre idoso é surdo. Sempre idoso é um peso. Sempre idoso é folgado. Sempre idoso é rabugento. Sempre idoso é um coitado. Sempre idoso é criança. Então, assim, são algumas expressões, ideias que às vezes a gente tem que não são, na verdade, corretas, tá? Então, a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de atitude. Então, foi o que eu falei. Cara, beleza, é um idoso. Se eu ficar com o pensamento, mas ele é um idoso, nossa, rapaz, exercício físico não é para idoso, né? Tá muito velho para isso, isso é só para gente nova. Você provavelmente vai deixar de atender uma dimensão da vida do seu paciente, que é essa dimensão mais física, né? Pode... Tá bom, Valdirene. Beleza. Obrigado por você ter justificado. Tá bom? Melhoras para você. Obrigadão. Vai com Deus. Qualquer coisa avisa a gente. Depois você assiste a aula lá. Vai com Deus. Então, gente, perdão, eu parei aqui porque ela mandou uma mensagem aqui pra gente aqui no bate-papo. Então, assim, gente, vamos tomar cuidado. Se você só olhar para a dimensão biológica do paciente, para outras condições, e não para o físico, você vai deixar de atender ele nessa dimensão física, tá? Então, é idoso? Beleza. O que eu posso fazer na dimensão física para ele? Então, olha, para o corpo dele eu consigo fazer hidroginástica, consigo levar ele para fazer exercício e tudo mais, tá? Então, vamos se aquietar.
Cuidado, vamos nos atentar. Cuidado para você não ter algum tipo de pré-conceito, alguma ideia já pré-estabelecida na sua cabeça em relação à idade, tá bom? Cada caso é um caso e você precisa atuar em todos esses casos da melhor forma possível e sempre profissional, tá bom? Bom, beleza. Então, assim, a gente já viu idosos. Eles também, gente, idosos, assim, o exemplo do vídeo, né? A idosa estava ali triste, estava cabisbaixa e tal, mas nem sempre o idoso vai estar assim. Mas, como a Ana disse, sempre a gente precisa estar ali. É um ser humano, né? Precisa de se sentir bem, de ter uma satisfação com a vida, de ter uma qualidade de vida alta e tudo mais. Então, você estrategicamente pode tomar algumas atitudes, tá? Você consegue sim promover esse bem-estar para o paciente. A gente vai tratar aqui algumas formas, tá? Então, é importante dizer que quando a gente vai promover, né, esse bem-estar, muitas vezes a gente tem receio de entrar na área de outros profissionais. Então, receio de entrar na área do enfermeiro, do médico, do terapeuta ocupacional, do educador físico, sei lá, do fisioterapeuta, do gerontólogo, enfim. Mas a mensagem que eu queria deixar essa noite aqui para vocês é: juntos, né, você mais essa equipe consegue ir muito assim, melhorar e muito a vida desse paciente idoso, tá? Então, eu vou mostrar aqui para vocês como, mas eu gostaria de dizer isso para vocês. Você consegue atuar, você consegue melhorar o estado de saúde, você consegue melhorar o bem-estar, né, que é o foco da aula, você consegue dar mais qualidade de vida para essa pessoa, você consegue sem entrar na área de outro profissional. Eu vou te mostrar como daqui a pouco. Professor, ótimo, eu já sei que eu consigo, mesmo sendo cuidador, eu sei que eu consigo sem interferir na área de outro profissional, eu sei que não importa a idade, todo mundo precisa ter um bem-estar legal, ter qualidade de vida, um estado de saúde bacana. Eu também sei que eu não posso ter preconceito em relação à idade, foi o que você falou. Top. Mas assim, por que eu tenho que promover o bem-estar? Qual seria o motivo, né? E aí eu listei alguns aqui, tá, gente? Bom, principalmente, gente, porque quando você promove o bem-estar no indivíduo, no paciente, automaticamente você causa, olha que lindo, causa um impacto positivo na saúde dele, tá? Então, isso é maravilhoso. Ou seja, quando você promove, você estimula esse bem-estar no paciente, você traz alguns benefícios à saúde do paciente, tá bom? Professor, ainda está muito, ótimo, mas está muito vago. Me fala mais. Um dos exemplos que você consegue melhorar, né, na pessoa idosa, quando você estimula, quando você promove o bem-estar, é o emocional. O emocional vai lá em cima, tá? Vocês vão ver aqui, que a gente vai dar alguns exemplos. Cara, não tem como, é infalível, tá bom? Então, a dimensão emocional, por exemplo, as outras também, mas, por exemplo, a dimensão emocional do idoso, bomba, o pessoal fala bomba, você vai conseguir deixá-lo mais alegre, mais feliz, mais disposto, tá? Às vezes, a situação, a condição de saúde, a doença, as limitações, deixam a pessoa triste mesmo, fica acanhada. Às vezes é um quadro assim que tipo, é irreversível, não tem cura. E a pessoa, dependendo do estado de saúde que ela tiver, né, ela consegue comparar o antes, né, como ela era antes e como ela está hoje. Então ela fica meio triste mesmo, né? A gente é ser humano. Todo mundo tem seus dias ruins, né? Mas quando você entra, aí você entra jogando bem-estar, né, injetando bem-estar, vou falar assim, a pessoa fica muito mais disposta, fica animada e tudo mais. Tá? E aí, se você tem... Gente, olha só, olha que legal. Se você tem um paciente que está mais feliz, está mais disposto, está mais animado, está de bem com a vida, está sorridente, vocês acham realmente que isso não vai fazer com que o seu cuidado fique mais fácil? Então, automaticamente, né, acaba que quando você estimula o bem-estar, quando você promove o bem-estar no seu paciente idoso, que é o caso aqui da aula,
isso contribui diretamente no cuidado. Então, o idoso, entre aspas, tá? Entre aspas, entendam mal, entre aspas, fica mais bonzinho, ou seja, colabora mais. Às vezes ele tá irritado, tá chato, tá mal-humorado, tá de mal com a vida, tá emburrado, e aí você arranca um sorriso, isso facilita, contribui aí você prestar os cuidados e fazer as rotinas do dia a dia, tá bom? Então, isso é muito importante. Também é um motivo, né? Um dos porquês que você deve promover o bem-estar. Professor. Oi. Professor. Oi. Pegando esse gancho aí, né? Oi, Ana. Boa noite, tudo bem? Tudo certo, você? Eu tenho um hábito, né? Às vezes eu não... Tem dia que a gente não tá bem, né? A gente tá... Aí a hora que eu chego no local, na porta, né? Aí eu respiro fundo, né? Oi, boa noite, tudo bem? Como passou? Como foi o dia? Às vezes eu tá lá, né? Todo tristonha, né? Eu tô com dor, ou eu tô isso, né? Tudo bem, então agora como a gente tem, né? Eu vou lavar minhas mãos, eu já volto, né? Aí não é que eu não dê importância àquilo. Eu já venho. Às vezes, você sabe que é aquilo que ela quer te chamar a atenção. Então, você pega um hidratante, vamos passar uma pomada? Olha né? só. Que essa pomada vai ser top, né? Essa vai bombar. Essa vai, né? Então, como eu também já tenho curso de estética, que legal. Então é mais fácil, né? Aí eu vou lá e já começo a massagear. Às vezes eu falo alguma coisa que descontrai, quer dizer, depende do ambiente, depende do momento, né? Às vezes você brinca um pouco mais, às vezes você recua, às vezes você conta uma piada, às vezes não tá com muita graça, né? Sim. Aí você vai e vai indo. E é engraçado, pelo menos eu gosto de toque, né? Eu sou assim. Cada um tem o seu estilo, né? Sua personalidade. E eu gosto de toque. Então, eu vejo que as minhas pacientes, elas gostam muito de toque. Ou seja, se ela está muito triste, vamos fazer uma massagem, relaxar? Olha, eu estou com dor, não sei o que, não estou muito bem. Vamos fazer tal coisa? Vamos passar um hidratante? Vamos fazer né? Unhas eu não faço por causa que tem quem faz, tudo. Mas eu sempre eu entendo. Né? Eu aprendi a fazer crochê, né? Porque eu sabia que ela gostava. Ou seja, então, a senhora pode me ensinar? Eu não sei o que tenho vontade, mas eu não tenho nada a ver com crochê. Já fiz vários tapetes, né? Tricô também. Eu não sabia fazer tricô, mas eu sabia. Tudo você aprendeu com as pacientes? Elas se sentem valorizadas e importante quando a gente depende delas e elas não dependem de nós. A gente tem muito que aprender e não ensinar. Isso é o sentimento de pertencimento. É o sentimento de utilidade. Elas se sentem úteis. Isso. Então, eu sempre falo, me ensina tal coisa. Me ensina. Eu peço para me ensinar e não eu ensinar. Isso é maravilhoso. Eu inverto a situação. Né? Eu nunca deixo eles se sentirem dependentes de mim. Mas eu dependente delas porque eu preciso do meu trabalho. Lógico. Faz sentido, né? Faz sentido. Às vezes, medicação. Tem muitos que não gostam de medicação. Eu falo assim, olha, se a senhora não tomar, meu supervisor vai ver. Eu preciso do meu trabalho. Aí você fala assim, vai barganhando com elas, conversando com elas. Eu vou tentando passar uma autoestima a quem não tem nada. Né? Que legal. Sei lá. E com isso eu vou crescendo eu mesma. Porque eu vejo que eu tô me preparando, que eu já tô chegando, né? Falta pouco. Sim. Então, eu já estou me preparando para ser uma pessoa assim, já que você vai dar trabalho, que dê menos trabalho. Que você saiba que você vai depender de alguém. Então, da maneira que você vai querer mais tarde, você vai ter que lidar com a situação. Você vai ser a paciente do amanhã. Né? Então, a gente já vai tentando já levar né? Como que eu vou ter que trabalhar com quem vai trabalhar comigo. Então, eu vou ter que saber lidar com essa pessoa. Então, hoje eu tenho que saber, enfim,
É isso aí. E eu estou muito feliz na minha profissão agora. Olha, que ótimo. Eu vou fazer só alguns comentários. Olha, era uma das dicas. Você já falou e a gente viu que isso é real, galera. Olha o que ela falou. Ela toca, né? Ela toca as pacientes porque elas gostam. Imagina, tipo assim, se você fosse, sei lá, ler uma revista de carro para elas. Não tem nenhum sentido. Sei lá, a não sei que alguma goste, sei lá, alguma gosta de carro. Mas não tem sentido. Então, professor, qual que é a premissa? Qual que é a primeira coisa que eu tenho que pensar quando eu vou prestar alguma atividade para aumentar o bem-estar da pessoa? Gente, obviamente, o que a pessoa gosta. Viu? A Ana aqui compartilhou, olha, eu toco, eu uso creme, uso pomada e tal, porque elas gostam. Então, assim, para isso você tem que, com certeza a Ana, para ela falar isso que elas gostam, de alguma forma ela deve ter observado, ou deve ter perguntado, ou a família deve ter relatado. Ela deve ter, em alguma situação, captado essa informação e agora, estrategicamente, ela usa na sua atuação. Então, faz sentido. Mas tem, por exemplo, quando eu lidava na faculdade com alguns idosos, por exemplo, tem paciente que isso não tem sentido, mas para ela tem sentido, sei lá, pintar. A gente fazia estágio a gente chama instituição de longa permanência, né, um asilo. E as duas únicas coisas que ela fazia, ela gostava muito. Ela tinha um fone bem grandão, assim, da JBL, daqueles bem... Ela tinha uma família que tinha dinheiro, assim, e aí compraram um fone top para ela, bem top mesmo, e compravam... Ela era artista quando ela... Essa idosa, daqui a pouco ela desenvolveu Alzheimer, mas ela era artista, né, antes de ter diagnóstico e tal. Então, ela amava escutar música, ela gostava de Roberto Carlos, ficava escutando Roberto Carlos o dia todo, assim, que era uma coisa que ela gostava, e ficava desenhando, pintando, fazendo as artes dela lá, as coisas dela. Faz sentido para ela. Tinha alguns que gostavam só de ler revistas de economia, sei lá, artigo de economia. Então, entenda, o que faz sentido para o seu paciente, é por aí que você tem que caminhar. Professor, como eu faço isso? Tem que buscar informação. Nem sempre a informação vai vir para você pronta. Você tem que pesquisar, lógico, com bom senso, né, de forma educada, de forma ética. Conversa com o familiar, conversa com o paciente, conversa com alguns outros profissionais, talvez atendam também o seu paciente e tudo mais, tá bom? Muito bom. Show de bola. Parabéns, Ana. É isso aí. Esse é o caminho. Muito bom. Bom, vamos continuar. Gente, então, o que a Ana falou, isso é perfeito, né? A gente tenta, quando a gente vai falar de promover o bem-estar, sempre trazer um envelhecimento mais ativo para a pessoa, para o paciente. Independentemente da situação em que ele esteja, da situação em que ele se encontre. Então, o que eu gostaria de dizer rapidinho para vocês aqui, é que a gente tenta sempre, né, promovendo o bem-estar, você também, concomitantemente, ou seja, paralelamente, simultaneamente, ao mesmo tempo, você promove o bem-estar e aumenta a qualidade de vida. Isso é impressionante. Aí eu trouxe aqui uma definição rápida de qualidade de vida, só para vocês entenderem um pouquinho do que é. Isso aqui é uma definição da Organização Mundial da Saúde, que foi dada lá em 94, tá? Qualidade de vida incorpora de uma maneira complexa a saúde física de uma pessoa, seu estado psicológico, seu nível de dependência, suas relações sociais, suas crenças e sua relação com características proeminentes no ambiente. Ou seja, traduzindo, quando você promove o bem-estar, automaticamente você promove a qualidade de vida, o que você faz? Em todas as áreas desse indivíduo, né, as dimensões desse indivíduo, você consegue ter algum tipo de melhora. Não sei se de melhora você consegue, pelo menos, preservar, você consegue atuar e ter resultados nessas áreas, tá bom? Então, assim, por exemplo, nem sempre o indivíduo vai curar, dependendo da doença que ele tem, não adianta, né? Não tem cura. Mas quando você arranca um sorriso, que é que nem a Ana muito bem disse, você consegue ter um impacto no psicológico dele, no emocional.
Às vezes no social, às vezes você faz um elogio, nossa, como é que a senhora tá bonita hoje, tá cheirosa? É assim, lógico, com respeito, né? Para poder dar uma elevada no bem-estar, assim, a qualidade de vida e tal. E aí essa pessoa, e aí ela já fica toda feliz. E aí já tava meio cabisbaixa, moada, chata, não queria ver ninguém. Aí já começa, aí já chama a filha. Então veja, uma atitude sua foi no físico, você elogiou, foi pro psicológico, ela ficou mais feliz, mais alegre, a autoestima aumentou. E já interferiu também no social, porque ela já quis interagir com a filha, com o netinho que não queria ver e tudo mais, tá bom? Foi só um exemplo bem assim, bem simples, mas para vocês entenderem que quando a gente fala de saúde, a gente não está falando só de saúde física, tá? Então, é saúde também psicológica, saúde social, espiritual e muito mais, tá bom? Bom, vamos lá. Professor, quando eu vou promover esse bem-estar, eu tenho que olhar para onde? Qual que é a direção que eu tenho que olhar? A gente já falou algumas vezes aqui. Não é só para o físico, isso eu já sei, professor. Para onde mais? Quais são as outras áreas que eu preciso olhar? Os outros fatores da vida de uma pessoa, as outras dimensões que eu posso tentar, de alguma forma, né, da melhor forma possível, promover esse bem-estar. Gente, vamos lá. Fator 1, ou dimensão 1, né? Emocional. O 2, né, a gente também consegue no ambiental. Quando você vai promover esse bem-estar, você também precisa olha para o intelectual, procura atividades que façam com que essa pessoa, de alguma forma, estimule o seu cérebro, né? Estimule pensar, tá? Dentro do que ela gosta, tá bom? Então, também você precisa, lógico, olhar para o fator físico, olha para o fator espiritual, muitas vezes ignorado, muitas vezes nós ignoramos, nós profissionais, ignoramos o fator espiritual. Quando eu falo espiritual, eu não falo especificamente de uma religião, não é isso que eu quero dizer. Eu me refiro à espiritualidade, tá? Então, sei lá, seja o idoso que ele entenda a espiritualidade, o que é ser espiritual, religião A, religião B, ou isso aí independe. Mas entenda, a espiritualidade é sim muito importante também, e a gente tem que olhar para ela. Eu tenho algumas amigas que estudam especificamente isso lá no nosso grupo de pesquisa, na UFSCar. Elas estudam espiritualidade. E aí, tipo assim, tem estudos tão lindos com espiritualidade, assim, vocês vêm e falam, caramba, isso realmente é muito importante, e muitas vezes nós ignoramos. Talvez um dia, numa live, a gente aborde a espiritualidade e como ela é importante, tá bom? Sem essa de ser radical, e tem que ser da religião tal, religião B, não tem nada a ver. Isso aí não tem nada a ver com espiritualidade, tá bom? Então, não se esqueçam também do fator espiritual. Fator social, convivência, interação com a família, interação com o amigo, interação com você, cuidadora. Então, essa dimensão social também é muito importante e faz parte do conceito de saúde, tá? A dimensão social também. E aí você tem também ocupacional e uma outra que é a questão financeira. Nem sempre você consegue, gente, promover o bem-estar aqui nessa questão financeira, né? Nem sempre você consegue, por exemplo, sei lá, aumentar a renda da pessoa. Isso aí não é seu objetivo. Isso depende, cabe à família e, enfim, a tudo mais. Então, algumas dimensões, por exemplo, a financeira, nem sempre você vai conseguir atuar. Não dá. Mas as outras você consegue. Então, a gente tem que fazer sempre uma análise. Olha, nessa situação, eu consigo olhar para a questão social, espiritual, emocional e física. Então, eu vou trabalhar com essas 4. As outras eu não consigo, mas eu vou fazer da melhor forma possível, tá bom? E aí você vai encontrando estratégias. Por exemplo, você viu que o colchão que o seu paciente tá duro, sei lá, ou às vezes não cheira, tá tipo assim, já tá antigo, tá velho, tem que trocar. Você não consegue atuar no financeiro, mas você consegue falar, por exemplo, para o filho, para a filha, sei lá, para a pessoa responsável pelo idoso. Olha, eu notei, colchão tá assim, esse colchão é antigo,
isso causa incômodo, ela reclama. Olha, se tiver algum tipo de machucado, sei lá, olha, viu aqui, isso machuca ela. Tem colchão que já é feito desse material, para evitar esse tipo de situação. E aí você consegue, de forma indireta, tá, proporcionar o bem-estar ao idoso usando a questão financeira, né? Que no caso é tendo contato com o filho, com a pessoa responsável. Bom, vamos então agora para algumas questões. Antes de você propor atividades, exercícios para o paciente, você tem que observar algumas coisas. Como assim? Observa as limitações do paciente. Observa as limitações. Professor, olha, meu paciente, sei lá, eu não consigo trabalhar com a questão física nele, assim. Tipo assim, ele não consegue caminhar. Eu posso fazer alguma coisa na cama aqui, mas caminhar não dá. Professor, o meu paciente, ele não ouve. Então não adianta colocar música para ele, por exemplo. Então assim, gente, entenda, situações. Isso cabe a você, profissional, entender qual que é, né, a dinâmica, o contexto do cuidado que você vai prestar. Esse é o ponto 1. Então, ponto 1, antes de você propor atividades, analise o contexto, as limitações, as dificuldades, algumas barreiras que você pode encontrar, tá? Analisa. Bom, beleza, eu analisei isso. Beleza, ponto 1 já foi. Ponto 2. Sempre, gente, você precisa ter, por exemplo, um laudo médico. Às vezes você quer fazer um exercício com o idoso, quero caminhar. Você não pode simplesmente pegar e caminhar, você tem que entender. Isso já o médico autorizou, sei lá, a pessoa responsável, o geriatra responsável autorizou? O geriatra autorizou. Beleza. E o educador físico? O educador físico, ele falou que a gente tem que caminhar nessa toada aqui, porque senão vai fazer mal para os ossos, vai piorar a condição dela. Nessa toada aqui já é suficiente. Então, assim, entenda. Ponto 1, vai analisar o contexto. Ponto 2, veja o que os outros profissionais já deram de propostas. Qual que é o laudo? O que eles recomendam? E aí você consegue trabalhar no que eles recomendaram. Então, assim, normalmente, tipo assim, tem alguns exemplos. Caminhada. Você não precisa ser expert para poder dar uma volta com o idoso, com o seu paciente. Então, o que eu faço? Entendo com os profissionais, com o médico, com o fisioterapeuta, com o educador físico, sei lá, com o nutricionista, por exemplo. Entende, senta, fala, olha, eu quero fazer algumas atividades, o que você recomenda? Se eu fizer isso, pode dar algum tipo de problema? Como que eu devo agir nessa situação? O profissional vai te dar um retorno, e aí você caminha nessa direção que ele disse, entendeu? Então, por quê? Porque você vai ter um respaldo, você não pode simplesmente, nossa, hoje eu vou, sei lá, tipo assim, hoje eu vou nadar, vou levar ela para hidroginástica. E às vezes a idosa não consegue nadar, nem pode, sei lá, entrar na água, não sabe nem nadar, e você vai lá, vamos nadar. Você pode ter algum tipo pode causar algum tipo de prejuízo para a saúde da pessoa. Por exemplo, até mesmo, né, a pior das hipóteses, você pode fazer com que a pessoa morra ou tenha algum tipo de complicação muito grave. Então, sempre, conversa com os outros profissionais. Trabalhe em cima do que eles falaram. Olha, o fisioterapeuta, o idoso aqui é acamado, mas o fisioterapeuta me recomendou que ele pode fazer esse e esse exercício aqui. Então, você pega e executa conforme o fisioterapeuta falou para você, tá bom? É isso. Isso é uma equipe, gente. Todo mundo atuando, cada um fazendo a sua parte, visando sempre o bem-estar e a melhora, né, na condição de saúde do paciente. Professor, beleza. Eu já sei de tudo isso, já investiguei com os familiares, já investiguei com os profissionais, já estudei qual que é o contexto aqui, já sei quais as limitações, e agora eu sei o que eu posso fazer para melhorar o bem-estar do meu idoso aqui. Então, aí sim você pode fazer, tá bom? Exemplos. Gente, agora vai começar a brincadeira. Agora a brincadeira vai ficar séria. Exemplos. Como que eu consigo, então, melhorar o bem-estar do meu paciente? Olha um exemplo de melhorar na dimensão espiritual. Leva o idoso à igreja. Em Araraquara, eu fazia uma pesquisa lá em um asilo, né, em uma instituição, e uma vez por semana, o pessoal levava os idosos
para a igreja. Vocês precisam ver. Assim, a instituição alugava uma van, uma perua lá, uma Kombi, e aí levava a turma para a igreja. Então, tinha a galera que era evangélica, tinha o pessoal que era católico, enfim. E aí deixavam esses idosos na igreja, né? Se a pessoa era evangélica, deixava no evangélico, na católica e tal. Deixava, lógico, profissionais ali cuidando, os cuidadores. E eles falavam, cara, o impacto que isso tem no bem-estar, na saúde e no humor deles é impressionante. Tá? Então, um exemplo é você levar, se fizer sentido para o seu paciente, por exemplo, para a igreja. Tá bom? Aí, eu quero mostrar para vocês agora, a gente falou de música, que música é importante. Em algumas aulas anteriores, a gente também disse que quando você tem pacientes com Alzheimer ou algum tipo de demência, a música é fundamental. Talvez seja a última parte, né? Quando a gente fala em música, as últimas lembranças que o paciente vai ter quando ele é acometido por algum tipo de demência, né? Lá no fim mesmo, lá na fase mais grave, ele ainda vai se lembrar da música. E aí hoje, uma música que faz sentido para ele, um estilo, um cantor e tal. Hoje a Esmeralda me mandou um vídeo e eu falei para ela que eu ia compartilhar com vocês. Gente, olha só. Vocês vão ver aqui, tá? Tá em inglês, mas não liga não. Presta atenção na expressão dos idosos. Isso é música. Olha o efeito. Quem aqui não gosta de música? Duvido alguém. Todo mundo gosta de música. Seja sertanejo, sei lá, gospel, eletrônica, hoje, sei lá, funk. Tem milhões e milhões de cantores e estilos. Olha só, que coisa mais linda, gente. Eu vou mostrar aqui para vocês. Peraí que tá carregando aqui. Prestem atenção, vocês vão amar. Depois eu vou mandar aqui para vocês, o link tá lá no grupo, para quem quiser ver mais, ver de pertinho e tudo mais. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Aqui. Deixa eu ver aqui, peraí. Vocês conseguem ver minha tela? Sim. Obrigado. Vou colocar aqui. Professor, eu não estou escutando o senhor direito. Não, peraí. It's a really beautiful thing to see. I love watching them shake the groove thing. I'm Jenny Hewitt. I'm a physiotherapist doing innovative research with dementia. Silent disco is when everybody moves as one. They can hear music and the headsets, they get completely lost in the sound. They start dancing like nobody's watching. People that don't normally speak start to sing the words. You can see this pleasure coming over their face. They realise that they're living. So much energy, so much life. Ela fala aqui, muita energia, muita vida. Silent disco is right now. That's a big lesson we could all do. Why not just let it go? Agora melhorou. Obrigado. Chapter in your life. Opa, deixa eu parar aqui. Ai. Viram que coisa linda, gente? Perceberam as expressões? Que alegria, todo mundo muito feliz, muito alegre. Música. Agora, assim, nossa, meu paciente é acamado, eu não consigo fazer nada com ele, não tenho permissão para, sei lá, fazer um exercício na perna dele, nada. Mas você consegue colocar uma música. Não necessariamente, às vezes ele não fala, mas toca lá no fundo, você consegue tocá-lo. Então, isso é lindo. Vamos para outros exemplos. Obrigado, Esmeralda, pelo vídeo, foi perfeito. Obrigado. Bom, vamos lá. O meu paciente não gosta, ele gosta de música, mas ela ainda está orientada, consegue andar. Eu sou mais acompanhante mesmo. Agora, o que a danada gosta, né, falar assim, desculpa o termo, é de um forró. Aí o negócio dela é dançar. Dança com ela, com ele, sei lá. Dança. A dança também é muito importante. Ixi, a dança tem impacto em muitas dimensões. Não só emocional, física. É um exercício físico, assim, olhando de forma mais séria, acaba sendo exercício físico. A pessoa sua, trabalha todos os músculos, trabalha o emocional, fica mais feliz, bem-humorada,
aumenta a autoestima, porque ela vai sentir que ela tá nossa, eu tô todo e todo, eu tô aqui dançando aqui com ela, com ele e tal. Então você também consegue trabalhar, por exemplo, com dança. Artesanato, costura, tricô, crochê, igual a Ana disse, assim, normalmente, tá? Não é regra, lógico, não é regra. Mas normalmente as idosas, assim, sabem, elas fazem tricô, crochê, bordam, sei lá. Como a Ana falou, vamos fazer o jogo inverso. Eu não vou ensinar nada, ela que vai me ensinar. Esse sentimento de utilidade, que muitas vezes é perdido, a família não está nem aí para a pessoa, ou trata como se fosse uma criança, deixa lá no canto isolada, abandonada. Quando você fala, a senhora pode me ensinar? Eu sei que a senhora sabe fazer e tal. Isso tem um impacto, ela se sente muito feliz e se sente útil. Quando a gente envelhece, a tendência é que a gente passe a se sentir cada vez mais inútil, mas sem condições de poder contribuir de alguma forma com o mundo. Quando você sugere para a pessoa te ensinar, imagina isso, ela tá, nossa, realmente eu não presto para nada. Nossa, já tem tempo que eu não faço nada, eu sou só um peso nessa terra. Se eu morresse, realmente ninguém faria minha falta, ninguém sentiria minha falta. Ah lá, malzona, ou malzão. Você fala, será que a senhora pode me ensinar a fazer um tricô, um crochê? E um outro exemplo, origami. Eu conheci um idoso não vou falar o nome dele aqui por questões éticas, né? Mas um cara em São Carlos, um idoso, um japonês. Ele era, assim, muito fã de origami. E ele ensinava a galera, ele tinha 85 anos na época, isso em 2016. Ele era muito fã e fazia muito, assim, ele manjava muito mesmo de origami. Isso para a cabeça dele assim voava. Tanto que ele fazia algumas aulas de matemática na USP com alunos mais novos, ele tinha nota melhor que eles, assim, porque ele era bem assim envolvido mesmo assim. E o origami trabalha, né? Você tem que ser estratégico, tem que ser muito detalhista. Então o origami também é uma forma de você trabalhar. Jogos de mesa, como sugeriram aqui, deixa eu ver, alguém falou aqui, falaram aqui no nosso bate-papo, perfeito. Jogos de mesa, professor, não sei nem o que é isso, o que é jogos de mesa, não tem noção. Gente, dominó, baralho, truco, dama, xadrez, jogo da memória. Lembrando, gente, sempre algo que faça sentido e que tenha a ver com o seu paciente, tá bom? Também, professor, eu vou te falar, a gente vê assim, isso é até um preconceito, é o que a gente falou, o ageísmo, né? A gente não espera isso, é um preconceito em relação à idade. Mas eu já tive algum contato com algumas idosas assim, quando eram mais novas, assim, eram muito namoradeiras, sabe? Fugia de casa, era namoradeira, assim. E aí, se for o caso da sua idosa, normalmente os idosos moram tipo 60 anos, 70 anos num lugar só, a vida toda. Se você souber que perto ali da casa dela tinha uma pracinha onde ela costumava namorar, e ela se encontrava com os meninos e tal, gente, imagina só, você levar ela, lógico, com a autorização da família, isso é tudo conversado, mas imagina só, você levar ela, imagina o significado, o impacto positivo que isso não tem na cabeça dela. Era um lugar que ela frequentava, isso pode ser, sei lá, pode ser um clube, pode ser um campo, pode ser uma quadra, pode ser uma praça, pode ser um bosque, pode ser um lugar que ela gostava de frequentar, ou ele, e já não frequenta mais, tá? Então, isso também é muito legal. Você pode também, leva no salão de beleza, na barbearia. Por que não sugere para o responsável? Não, hoje, em vez da gente dar manicure, ô Valdeci, e aí? Beleza? Beleza? Em vez da gente trazer a manicure aqui hoje, a gente vai levar a dona Ivone lá no salão. A gente vai fazer o cabelo dela hoje lá. Não vai, vamos fazer assim, uma vez por mês a gente leva ela. Imagina que legal, gente. Isso também uma atividade que você pode propor. Então, trabalhar algo que era importante para o paciente, que hoje ele não faz mais, você pode caminhar também por aí, tá bom? Então, sempre, só realiza, gente, atividades que... Professor, falta muito tempo ainda? Não, acabou já, já estou fechando aqui. Literalmente acabou.
Só fechando, gente, atividades que façam sentido para ele, tá bom? E que você tenha o respaldo de outros profissionais. Não queira propor nada, não queira, assim, propor nada, eu falo assim, no sentido de sem ter autorização médica ou de outro profissional responsável por uma área do paciente, tá? Toma cuidado, segue o que eles falaram que é sucesso, tá bom? Isso também é ser profissional, tá? Bom, é isso, esses foram alguns exemplos que a gente deu. Tem muitos outros, mas vocês viram, a ideia vamos deixar a pessoa mais feliz, mais alegre, mais de bem com a vida. É super possível, você que tem que ser estratégico e encontrar a melhor forma, mas dá. Pelo menos uma música você consegue colocar, né, gente? Isso já vai melhorar a vida da pessoa. Tá bom? Professor. Oi. Posso falar uma coisinha? Compartilhar uma coisa? Pode. Eu fiz, quando eu era mais nova, um voluntariado, e aí eu visitava pacientes de doenças crônicas, mas internado em hospital. Geralmente, assim, as duas pessoas que eu visitava, um era um senhor e o outro era uma senhora também já. O senhor tinha uns 80 e poucos anos, só mexia a cabeça, era cadeirante. Só que não tinha visita, né? A senhora, ela tinha é difícil de falar. Multisclerose lá. Ela acamada. Isso. Em português é assim. Ela era acamada, né? Nenhum dos dois tinha visita. Sim. A única, assim, eu era a visita deles. Eu ia semanalmente. E uma coisa que eles gostavam, era muito engraçado, eles gostavam de leitura. Então, aquele senhor, eu colocava o jornal na mesinha dele, que ele tinha as mãos apoiadas, né? Assim, ele podia ver o jornal também, e eu ia lendo para ele. Assim, a alegria deles era de eu chegar na sexta-feira e passar a tarde com eles, né? Olha, que coisa linda. Gostava muito. Ela também era ler um livro, uma revista e pegar. Ela tinha dificuldade até de segurar, né? Mas isso era o prazer deles, né? Não, isso é lindo, Esmeralda. Sim, pode falar, perdão, pode falar. É que depois, assim, eu fui para a faculdade também, daí, né? Aí eu mandava cartinha, que eu fui estudar fora, eu mandava cartão postal para eles. Aí eles ficavam todos felizes, porque não tinha visita. É triste quando não tem mais ninguém, né? Não tem. Assim, então a gente tem que achar alguma coisinha. Ele gostava também de fazer passeio no meio do hospital. Eu levava e ia passear com ele, com a cadeira, passeava no hospital inteiro. E ele achava o máximo. Não, pode falar, é disso que a gente está falando. Pode falar, é isso mesmo. Que são pequenas coisas, às vezes, né? Pequenas coisas. Não é levar nada um bombom para eles, um chocolate que ninguém vai levar. Coisinhas bobas. São coisas bobas. Por exemplo, eu tive recentemente tinha um idoso lá na minha cidade, onde eu era, né? Agora eu moro em Ribeirão, que queria, olha só, ele queria uma cuidadora ou um cuidador que gostasse de ler e fosse crítico. Olha só. Por quê? As cuidadoras que ele tinha lá, elas não gostavam de ler e nem eram críticas. Esse idoso, ele tem bastante dinheiro. Então, ele comprava um livro para o cuidador, dava na mão do cuidador, a pessoa tinha que ler para poder depois debater com ele o livro. Olha só. Então, tipo assim, tinha gente que tinha os cuidadores que cuidavam, dava banho, dava comida. E ele queria um cuidador específico para discutir um livro. Por quê? Para ele faz sentido a leitura, né? Então, foi só um exemplo assim. É muito bom, Esmeralda, é isso mesmo. Perfeito. Era só isso que eu queria compartilhar. Obrigado. Obrigada. Gente, obrigado, Esmeralda, muito bom. Gente, eu vou encerrando por aqui, né? A gente tem mais aulas, o pessoal tem mais aulas. Eu vou mandar aqui para vocês, aqui no bate-papo mesmo, tá? E vou mandar lá no grupo também, os 3 links como eu prometi. Deixa eu já mandar agora aqui mandei agora aqui no bate-papo e vou mandar lá no WhatsApp também. Então, o link da inscrição, o link para você dar novas sugestões, avaliar a aula, avaliar o professor e
um terceiro link para você dar o nome para o esqueleto, concorrendo, o valendo aí. A gente vai... Aí, uma comitiva vai escolher um vencedor, tá bom? Tá aí. Professor, você manda para o Zap, qual Zap que você manda? Olha, eu nunca recebo. Você está no grupo Aulas de Cuidador? Não. Professor, eu também, no link que você mandou, eu consegui abrir. Só que na hora de eu dar a resposta, não tinha como. Falava que eu tinha que entrar em contato. Mas vai ver, é o seguinte, gente, ó, uma observação, excelente. Quem foi que falou? Eu não vi o nome. Eu falei, José. A Ana que falou. Tá, perfeito. Ó, o que acontece? O que a gente faz? Isso é bom porque a gente vai até treinando. A ideia é, você sempre faz inscrição antes da aula e, nossa, não deu para fazer, enfim, não consegui, faz depois. Depois de um tempo, esse link expira. Você não consegue mais fazer a inscrição, até porque não faz muito sentido. Se você não viu a aula, você perdeu, você não consegue fazer a inscrição mais. Você consegue até, talvez, dependendo do horário que você for tentar responder, sugerir novos temas. Então, assim, o que acontece? O ideal é, antes da aula, sempre faça a inscrição. Durante a aula, coloque o seu nome completo e a unidade. E depois da aula, você avalia. Avalia a aula, avalia o professor, dá sugestões. Para aqueles que não têm, que nem falaram, olha, professor, eu não consegui, eu não sei qual que é esse grupo do WhatsApp que eu não tô, né? Teve gente que falou aí. Aí, ó, o que você faz? Eu vou te mandar agora aí, aqui, ó. Tá no chat. É a Ana que falou. Foi a Ana, né? Ana. Isso. Ó, oi. Eu mandei aí no... Viu aí? Eu mandei aqui no nosso bate-papo. Mandei um link. Clica aí, que automaticamente você vai entrar no grupo. Tá bom? Então, todo mundo... Qual link, senhor? Eu não recebi ainda. Não? Tá no bate-papo. Então, eu tô no bate-papo. Não saiu nada aqui. Não viu aí? Faz não assim, saiu no bate-papo não, Wellington. Coloca de novo. Não saiu? É para ir no chat aí. Não. E eu não tô te ouvindo também, ficou mudo. Agora ficou sem áudio. Eu não tô ouvindo. Que estranho, o que tá dando? E agora ouve? Voltou. Ótimo, perfeito. Então, ó, eu vou mandar em todos os grupos do WhatsApp, todos de cuidador, aí vocês acessam por lá, pode ser? Pode. Perfeito, então. Não, obrigado. Eu não posso, porque eu não sou de cuidador, professor. Mas de farmácia, qual que é o seu número? Me fala o seu número. O meu é de farmácia. Me fala o seu número. Da farmácia? O meu também, viu, professor? Eu sou atendente de farmácia. Aí, Elaine. Eu mando em todos. Eu mando de farmácia e mando nos de cuidador. Tá bom. Pode ser? Valeu, obrigada. Obrigado vocês. Um beijo, gente, até a próxima. Oi, tchau. Quando é que você vai dar aula de novo? Já na próxima terça. O tema é um segredo. Posso sair? Oi? Eu posso sair? Pode. Beijão, tchau. Desculpa. Tchau, beijo. Tchau. Professor, os cuidadores precisam fazer essa inscrição? Claro. Deve.